Particularmente em relação à felicidade, eu tenho uma visão que é embasada de alguma maneira para alguns filósofos, que é como se estivéssemos no palco de um teatro. Você tem um pano de fundo, que é a felicidade. Felicidade depende de uma única coisa, de você estar quites com você mesmo, com a tua consciência, coerente com aquilo que você é e com os valores que você adota como necessários. Se eu estou quites comigo mesmo, coerente com aquilo que eu acredito, eu estou feliz. Por esse palco vão passar momentos de tristeza, momentos de alegria, mas nenhum nem outro afeta essa felicidade de fundo. A única coisa que pode afetar essa felicidade de fundo, esse estado de bem-estar, de paz interior, é se você trai a si próprio. É se você vai contra aquilo que intimamente você percebe como a tua identidade. Se eu vou contra os meus valores, se eu vou contra o meu ideal, se eu me sinto traindo a mim mesmo, aí eu afeto esse pano de fundo. Enquanto não afeta, eu me sinto leal a mim mesmo, leal aos meus ideais, é um estado de paz de espírito, de coincidência consigo mesmo, que é um pano de fundo mais ou menos constante. Aham. Agora, o que passa pelo palco da vida vão ser alegrias e tristezas, que essas sim são bem passageiras. Aí você pode estar passando por um momento doloroso e ainda assim ter um pano de fundo de felicidade. Eu tenho paz de espírito, eu fiz o melhor que eu pude em todos os momentos, fui coerente com os meus princípios em todos os momentos. Esse é um momento de tristeza, vamos viver a tristeza. Mas não afeta esse estado de felicidade que é o pano de fundo desse teatro. Depende de sermos coerentes, íntegros e coerentes conosco mesmo. Existe uma filósofa do século XIX, ela é chamada Helena Blavatsky, que eu gosto bastante, que ela dizia: quem faz o seu melhor faz tudo o que se pode esperar dele. Então, olho para trás e vejo um momento X da minha vida. Todos os recursos que eu tinha para responder da melhor maneira possível, coerente com os meus ideais, foram utilizados ali. Se eu estivesse passando por aquilo hoje, seria diferente, os meus recursos são outros. Mas eu não posso cobrar de mim mais do que as ferramentas que eu tinha naquele momento. Eu fiz o meu melhor, eu estou em paz com céus e terra, eu durmo o sono dos justos. E isso é um estado de felicidade. Ainda que o momento seja de tristezas, esse estado de felicidade pode ser mantido. É claro que a humanidade sempre teve as suas dificuldades, mas esse é um ciclo histórico de muita superficialidade. Tudo é muito rápido, né? Não há tempo para aprofundar nada, nem mesmo os nossos relacionamentos. Como dizia Bauman, na tal da modernidade líquida, que está tão na moda, né? Não existem relacionamentos, existem contatos, que são passageiros. O homem líquido não tem endereço, não tem uma profissão fixa, não tem um grupo familiar fixo, tudo é muito volátil, e a única coisa que importa para ele é projetar uma imagem de si próprio que pareça próspera, que pareça interessante. Ela é mais uma etiqueta do que um ser humano. Então, essa superficialidade faz com que a gente se identifique com acidentes superficiais da nossa vida. Então, é uma alegria momentânea, saboreie, viva, mas saiba que ela tem um ciclo, ela se esgota. É uma tristeza, bom, tem um ciclo também, viva, extraia daí o melhor ensinamento que ela pode te dar, mas tem um ciclo, não espere das coisas passageiras que elas sejam eternas. Não espere das coisas mais do que elas podem te dar. E o estado de felicidade só quem pode te dar é você mesmo, independente de qualquer circunstância. Se você pega em 1600 um filósofo como Giordano Bruno, que foi preso pela igreja medieval, numa cela que era tão baixa que ele não cabia em pé lá dentro. Um lugar úmido em Veneza, e Piombi, que era um lugar úmido e irradiava água, e ele ficou naquelas condições por anos. E quando se tirava ele, eles pensavam, deve estar louco. Ele estava cada vez mais lúcido. Ou seja, mesmo numa circunstância como essa, uma pessoa que tem condições para tanto, né, que tem maturidade para tanto, pode manter um estado de felicidade. Nessas condições, eu estou fazendo o meu melhor, controlando os meus pensamentos, as minhas emoções para não me torturar, fazendo boas reflexões, ou seja, gerando algum produto no plano em que eu posso gerar produtos, que é o plano mental, tá? Aceitando que a vida tem seus ciclos, quando esse ciclo se esgotar, vai ser uma outra coisa. Enquanto ele durar, é porque é necessário que ele dure, certo grau de confiança na vida, que também é muito importante. Né? Então, nós nos identificamos com acidentes momentâneos e queremos ser colecionadores de alegrias. Bom, isso é cíclico, isso é uma senoide. Se tem um ápice, vai ter um vale, né? Tem cumes e vales. Então, ciclicamente, eles vão se compensar. Que deveríamos estar mais ou menos preparados para isso, porque isso nos afeta menos, quando estamos preparados.
Bom, eu não poderia falar para a filosofia, porque você tem que considerar que filosofia houve na Idade Média, houve na Antiguidade, a filosofia moderna muitas vezes baseada no ateísmo, ou seja, tem muitas formas de se fazer filosofia. Posso dizer particularmente para mim, considerando tudo que já estudei, considerando todas as reflexões que fiz, eu percebo claramente que tudo caminha para a unidade, que esse uno, esse absoluto, que o taoísmo chama de Tao, né? Esse uno absoluto é a origem de todas as coisas e também o fim. O universo veio dessa unidade e caminha para ela. Se você parar para perceber, a natureza inteira ela vai unindo para potencializar. Pega partículas de átomos, quando você junta e forma um átomo tem mais poder do que partículas esparramadas. Você junta átomos, uma molécula tem mais poder do que um átomo. Assim também, se você pega a nível astronômico, planetas voando a esmo têm menos poder do que planetas organizados em torno de uma estrela. Podem até dar origem à vida, que é uma coisa fantástica. Ou seja, a natureza vai unindo e potencializando. Isso é a via de trânsito da natureza. O homem muitas vezes está na contramão dessa via de trânsito. Ele, às vezes, se você pega uma pessoa numa situação de trabalho, é até engraçado isso. João faz X, produz X. Aí você coloca José para trabalhar com ele. Eles competem tanto, brigam tanto, que João mais José fazem X sobre 2, menos do que o João fazia sozinho. Sim. Do tanto que eles não somam. Começa ali uma guerra de vaidades, uma guerra de egos querendo se sobrepor um ao outro, e ao invés de potencializar, eles se enfraquecem. Produzem menos juntos do que produziriam separados. Isso é a contramão da lei da natureza. O ser humano ele tem que aprender a unir, ele tem que aprender a encaixar, ele tem que aprender a complementar. Eu acho muito curioso porque há cerca de 2 anos houve uma revista, Scientific American, que eles publicaram um artigo que para mim foi bem marcante. Há toda uma polêmica em relação ao tempo em que viviam na Terra o Neandertal e o Homo sapiens, mais ou menos lado a lado, né? Chegaram inclusive a se mesclar. E não se sabe por que o sapiens prevaleceu e o Neandertal sumiu. E aí um grupo de estudiosos fez uma hipótese que eu achei muito interessante. Eles perceberam que, ao contrariamente ao Neandertal, o sapiens tinha uma capacidade de colaboração muito grande dentro das tribos. Eles sabiam trabalhar em conjunto com pessoas que, ainda que não fossem ligadas por sangue a eles, mas que pertenciam à comunidade, eles tinham capacidade de somar, trabalhar juntos. Ou seja, a gente prevaleceu pela colaboração, pela capacidade de unificar. E hoje somos mais divididos do que nunca. E vivemos sempre num isolamento constante. Podemos estar no meio de uma multidão, mas estamos isolados. Então, eu acredito no caminho da unidade como um caminho de volta para casa. Sim. Que essa unidade com todos os seus atributos, porque os atributos da unidade são fraternidade, são bondade, são amor. Todos esses são atributos que trabalham para ela, trabalham para unir. O amor é a busca daquilo que nos falta para sermos completos. Então, todas essas coisas trabalham para a união. Então, é inclusive o que Pitágoras fala, né? O universo sai do zero, passa para o 1, ou volta para o 1 e volta para o zero, que é a década. Ou seja, as coisas expandem e contraem, como se fosse um grande coração. Qual a avaliação que a senhora faz para a vaidade nesse mundo que a gente está vivendo hoje? Onde, no mundo das redes sociais, por exemplo, no mundo de Instagram, de uma vida definida por uma foto, né, de um bem-estar, o sucesso ser definido por likes, por coraçõezinhos, né, que são dados. Como é que a senhora vê o papel da vaidade dentro desse nosso momento? Desse tipo de comportamento. Mas o que eu percebo é que no nosso momento histórico ela é mais incentivada do que qualquer outro que eu possa ter contato. A vaidade ela é a base da prosperidade, do êxito, porque o êxito se faz sobre o fracasso dos demais. Você não aprende a ganhar junto, você aprende a ganhar sobre. Se você chega para um amigo e diz, eu participei de uma maratona, tinha 1000 concorrentes, eu tirei em primeiro lugar. Nossa, que maravilha, meus parabéns, hein, João? Coisa boa. Em que lugar tiraram os outros? Todo mundo tirou em primeiro lugar, todo mundo ganhou, acabou a graça. Ainda que a marca de tempo tenha sido a mesma, mas acabou a graça, porque a vitória se faz sobre o fracasso dos demais. Nós não sabemos ganhar juntos, só sabemos ganhar sobre. E o êxito, necessariamente, você tem que estar no ápice de uma montanha de fracassados que você passou por cima.
Esse tipo de mentalidade, logicamente, vai favorecer um egoísmo cruel, uma vaidade cruel, onde as pessoas querem se afirmar, muitas vezes não destacando seus valores, mas amarrotando as pessoas que estão à sua volta, né? Impedindo que elas se realizem. Ou seja, não sabemos trabalhar juntos. Isso é um dos problemas que, inclusive, as empresas têm hoje. A concorrência entre as pessoas é desleal. Não há fidelidade de uns com os outros, não há fidelidade de todos com a empresa. Ninguém é fiel a nada nem a ninguém. Apenas ao seu nome que tem que ser projetado. Como se nós pudéssemos considerar que é um grande produto você projetar o seu nome na vida. O que as gerações futuras vão ganhar com isso? Ah, Lúcia, o que ela fez? Fez nada de relevante. Em menos de uma geração já ninguém lembra de Lúcia nenhuma. E é mais do que justo, porque só fiz coisas pela minha personalidade, as minhas coisas morrem junto com a minha personalidade. É muito pequeno. Nós deveríamos ter poderia chamar de sadia ambição, de que a vida irradie mais adiante, beneficie pessoas que a gente não chega a conhecer. Eu gosto muito de poesia, tem um poema meu que se chama Aos Meus Tetranetos. Ou seja, alguma coisa que eu deixo para você, alguma coisa que vá adiante, que faça com que você possa ser um ser humano melhor, algum esforço que eu fiz, algum momento onde eu superei a minha condição mais animal, onde eu fui realmente humano. Tem que ter essa sadia ambição de ser humano. E aí entra a fraternidade, entra a colaboração em vez da competição. A nossa é uma sociedade que estimula demais. A vitória se dá montando numa montanha de fracassados. É ganhar sobre, não ganhar com. Sim. Isso é um estímulo tremendo à vaidade e, consequentemente, ao egoísmo também. Posso te contar uma piadinha antiga e extremamente sem graça? Pode. Gostamos. Diz que havia um jovem que estava noivo e apaixonado, planejava o seu casamento. Quando ele passa pela janela da casa da sua amada, ele vê que ela estava aos beijos com outro homem no sofá da sala. E aí ele fica muito revoltado com aquilo, resolve tomar uma decisão radical: vender o sofá. Resolveu o problema. Eu, às vezes, percebo que a gente está vendendo o sofá. Redes sociais são um meio de comunicação. Quem as usa de maneira inapropriada são os vícios, as debilidades, as fantasias, as fugas, as projeções humanas. Agora, se você acaba com as redes sociais e não amadurece o ser humano, ele vai extrapolar essas suas fugas até com sinal de fumaça. Exato. Não é uma questão do meio. Estamos colocando a culpa no sofá mais uma vez. As redes sociais, se nós vamos pensar de uma maneira inteligente, é uma excelente maneira de você colocar aquilo que você tem de melhor. Não o carro mais novo ou a comida mais cara que você comeu, mas as suas melhores reflexões, as coisas mais bonitas que você viu, aquilo que você gostaria de compartilhar, de um bom filme que assistiu, as ideias que você refletiu a partir daquilo. É uma excelente forma de você criar comunidades que compartilhem o seu melhor. Humanos usam para criar uma fachada, uma máscara de uma coisa que eles não são, porque não gostam da sua própria vida, então criam um personagem e passam a viver ali aquele avatar, aquele personagemzinho, porque aquilo lhes traz mais satisfação do que a própria vida. Enfim, isso é um problema humano. Acaba a rede social, cria outra coisa, esse problema vai estar aí. Então não se trata da rede social, trata-se da humanidade estar tão apática em relação à sua vida. Uma vez, há alguns anos atrás, um pai veio conversar comigo. O filho dele, segundo ele, estava tremendamente viciado em jogos de computador. Certo. Dizia ele que ele não saía da frente do joguinho, coisa e tal. E aí ele veio me perguntar como ele fazia para tirar o garoto da frente do joguinho. Eu parei para pensar, porque não é só garotos, hoje tem adultos também assim, né, viciadíssimos. Parei para pensar o que o joguinho tem de tão interessante. Primeiro lugar, você vai começar a jogar, a primeira coisa que você sabe é o teu propósito. Digamos que você vai jogar o Super Mario, que é o único joguinho que eu conheço. Então eu não tenho muitos exemplos. Para jogar o Super Mario, você sabe que você tem que recuperar a Princesa Peach desde o primeiro momento do jogo. Você tem um propósito claro que vai direcionar todas as tuas ações. A vida também deveria ter um propósito para direcionar todas as tuas ações. No joguinho são colocadas dificuldades e o garoto gosta das dificuldades, porque ele sabe que superando essas dificuldades ele vai para um outro nível de perícia. Coisa que mais irrita um adolescente vai ser dar um jogo fácil para ele. Ele quer dificuldades, porque ele sabe que as dificuldades o promovem para um outro patamar. Na vida é a mesma coisa, só que quando a gente bate numa dificuldade a gente chora, a gente quer um joguinho fácil.
A gente perdeu o espírito do garoto que está jogando. O joguinho tem um monte de ferramentas que você sabe manejá-las, você faz o Super Mario pular, cair atrás do bandido, e enfim, manejando você se sai muito bem no jogo. Nós temos N ferramentas de imaginação, de inteligência, de vontade, de bondade, de criatividade, de amor. Temos que saber manejar as nossas ferramentas, porque aí temos muito mais chance nesse jogo. O joguinho tem um tutorial que, quando o garoto é esperto, a primeira coisa que ele faz é ler o tutorial para aprender e já começar com uma certa perícia. A vida tem tutorial. Todos os homens que souberam viver bem na história gostaram de ensinar. Se for ver para trás, grandes homens que viveram bem, que fizeram diferença para a humanidade, deixaram os seus tutoriais. Viver bem é isso, aquilo. Conselho, por exemplo, para quem não conhece, o manual do imperador Marco Aurélio. Meditações de Marco Aurélio, ele conversando consigo mesmo sobre o que ele tinha que observar para ter uma vida digna de um ser humano. Negócio fantástico. Esse e outros existem. O que a filosofia faz, inclusive, é resgatar para a gente um pouco desses manuais. Ou seja, todas as coisas que tornam um joguinho atraente existem também na vida. Acontece que a gente deixou de praticá-las na vida. E a vida ficou insípida e altamente sem motivação, altamente cinzenta, paralisados na frente do primeiro problema, sem nenhuma garra, sem nenhuma saga, sem nenhum espírito de aventura. Então a gente abre mão da vida e cria um simulacro de vida, muito mais divertido do que isso. Agora, se a vida é interessante, por que cargas d'água eu teria que substituí-la por outra coisa? Se eu encaro as minhas dificuldades como um grande desafio e sei que vai me colocar em outro patamar de consciência, por que eu precisaria de outras coisas para substituir isso? A vida tem esse sabor, ela tem todas essas coisas para oferecer. Se nós soubéssemos vivê-la da maneira como um ser humano pode viver, usando todos os poderes que um ser humano possui. Intrigante, não é? É mais ou menos assim que a dor e a mágoa te manipulam. Você só vê o que elas querem que você enxergue. Já está na hora de cuidar de você. Descubra o poder do estoicismo com o conselheiro estoico. Você busca equilíbrio emocional, força interior e sabedoria para enfrentar os desafios do dia a dia? Então, o conselheiro estoico é o canal perfeito para você.